Olá, estamos aqui hoje para o nosso Cumbuca número 3 e o resumo de como que foi esse papo. Está super fresco, hoje é dia 18 e a gente fez o papo ontem, dia 17. Então assim, minha cabeça ainda está borbulhando com várias ideias e tudo que aconteceu. Lembrando que, se você quiser fazer parte da comunidade, tem o link aqui embaixo. E aí você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, desses nossos papos que a gente tem, de conteúdos exclusivos. E se você quiser ver o conteúdo na íntegra, ele também existe, só que para os membros da comunidade também. Então lá você consegue ver 1h30 de papo que a gente teve ontem, de ponta a ponta. Tá bom? Foi um papo super legal, assim, foi incrível. Fiquei muito feliz, que eu falei, a cabeça borbulhando. E ao final, eu vou propor um desafio para mim, e vou contar melhor um pouco, mas os Cumbucas, eles são muito bons, e tem algo que eu tenho aprendido cada vez mais, que você aprende muito quando você põe as coisas que você aprende em prática. Aí que é de fato onde você aprende. Então eu vou colocar esse desafio para mim também, trazer para vocês como vai ser o avanço disso. Então vamos ver certinho. Também lembrando que o material do Cumbuca, que é o pré-read, também vou deixar aqui no link, e a gente usou 2 artigos, que eles são muito parecidos, um em português e um em inglês, então eu fiz um compilado deles. A gente tem 2 vídeos, que somando deu ali 20 minutos, um de 15 e um de 5 minutos. E também tem um artigo que fala um pouco mais das roles da pessoa de produto, que é líder e, enfim, as habilidades que cada um tem que ter. Para hoje, eu quero fazer um apanhado disso tudo. Tem bastante coisa, que nem eu falei, a cabeça está borbulhando, porque foram insights muito legais. E eu vou trazer algumas discussões, então, para começar, que a gente teve antes do papo. Quando a gente fala de liderança, é muito interessante, porque todo mundo já teve algum líder, seja ele bom, seja ele ruim, nem que seja neutro, mas você já teve algum líder, e você consegue lembrar de pessoas que você já conviveu, e isso ajuda muito a você entender como que é uma liderança. Uma liderança boa, você aprende com ela, e você vê coisas que você quer replicar quando você for líder. E uma coisa ruim, líderes ruins, você aprende também como que você não tem que fazer. Isso também é um aprendizado. Acho que a primeira coisa que a gente levantou é que você aprende qualquer situação, qualquer circunstância. Cabe a você entender como que você vai direcionar ali essa situação, né? Então, a gente aprende com os dois. E aí foi muito legal que eu levantei, então, bons líderes, o que eles têm, né, de bom, o que eles fazem bem? E aí eu vou colocar uma lista aqui de coisas que disseram e eu achei que foi super legal. A primeira delas foi com a comunicação assertiva. Então são pessoas que elas são muito objetivas, elas não abrem a boca sem antes saber onde de fato elas querem chegar. Então ela tem essa clareza, sabe como falar de uma forma em que a outra pessoa vai entender, isso é muito interessante. E isso vem junto de tato. Então líderes, eles também têm tato de saber como lidar com cada pessoa, como motivar cada pessoa, como desafiar cada pessoa. Porque o papel do líder, ele é desafiar. É fazer as pessoas saírem dessa sua zona de conforto e ir aprender. Então, como que você motiva a ponto de você fazer a pessoa se desafiar e crescer? Ela também ajuda você a priorizar o seu crescimento. O que é importante para você nos próximos meses para que você se torne um melhor profissional e muitas vezes até uma melhor pessoa. Então, ela te ajuda também nisso. É uma pessoa que ela te traz esse ensino, te traz uma visão, então ela também te dá ali um desejo de você continuar aprendendo, para você continuar crescendo, e ela te dá autonomia. E a autonomia aqui eu até fiz um paralelo, e queria falar aqui de novo uma metáfora, né? É muito difícil, muitas vezes, você deixar ali, dar esse espaço, essa autonomia. E tem uma linha muito tênue entre você dar autonomia e você largar outra pessoa. E aí o exemplo que eu dei foi, é como se você estivesse ali com uma criança num parquinho. E você, como líder, você se coloca à disposição dela, ela sabe que ela está ali, caso qualquer coisa aconteça, você está ali de olho, mas ela também é livre para brincar do jeito que ela quiser ali dentro. Né? Então, por que isso é importante? Porque você tem um espaço delimitado, que é o parquinho, e aí o PM, a pessoa que está sendo liderada, consegue fazer o que ela achar melhor ali dentro. Né? E o papel do líder é sempre lembrar, olha, vou aí deixar você brincando com como você quer fazer, o que você quer fazer, mas o meu papel é sempre voltar você para o que é mais importante, que é o resultado. Né? Qual é o resultado? Então, sinta-se livre, mas olha, a gente está olhando para cá. Esse é o resultado esperado, esse é o objetivo. Né? Então, isso foi uma coisa muito legal. Então, ele é bom de estratégia, bom com pessoas, bom com dados.
né? Então ele tem ali, muitas vezes, eu lembro dos meus melhores líderes, você perguntava algumas coisas, ele já tinha um número na ponta da língua, né? Então ter esse senso também de produto, saber dados, saber trabalhar com esses dados, quais são dados relevantes, também é algo que também é super importante. E tem algo que o Eric comentou, que eu achei que foi assim a cereja do bolo, que um bom líder de produto, ele é a pessoa que espalha a cultura de produto na empresa. Então a gente vai falar também de várias coisas que são importantes, né, tanto soft skills quanto hard skills, mas a cultura é responsabilidade da pessoa de produto, porque assim como a gente fala em vários vídeos aqui, a pessoa de produto ela já conhece todos os stakeholders e as partes interessadas. E o líder de produto ainda nem se fala, ele é a pessoa que sabe contar a história do usuário, ele sabe falar com para onde a diretoria está indo, para onde a empresa está indo, para onde que faz mais sentido ir. Então, faz muito sentido assim, ela espalhar essa cultura. E qual cultura? Ele também é responsável por definir isso, a cultura, se ela é voltada para o usuário, se ela é voltada para o ganho da empresa, se ela é drivada por vendas, se não, por produto. Então, tudo isso também é responsabilidade desse líder de produto. Então, foi esse início do papo que a gente teve, foi muito legal. E vem muito a calhar com o vídeo de 5 minutos que a gente trouxe aqui, que ele é bem rico, por mais que ele tenha 5 minutos, porque deixou muito claro pra gente que a liderança, ela é uma presença de uma pessoa que motiva outras pessoas, motiva um grupo de pessoas a atingir um resultado esperado. Então, o que isso de fato traz pra gente? Que você tem 2 tipos de liderança. Você tem a liderança que emerge e você tem a liderança que é imposta. E não existe boa e ruim, existem só contextos diferentes. Na maioria das vezes, a gente como PM, a gente vai ali, APM, PO, PM, vai subindo na carreira e de alguma forma a gente vem com essa liderança emergida. Significa que ninguém falou que você é um líder, mas você assumiu essa postura como líder. E tem a liderança que ela é forçada, que não necessariamente, muitas vezes você vai pegar lideranças boas e ruins porque colocaram a pessoa ali naquela função, porque tem que cumprir aquela cadeira. Né? Então, por isso que eu gosto da liderança emergida, porque ela não tem ninguém te obrigando e falando, olha, você agora é líder. Mas você consegue atingir esse papel de liderança, tipo, caramba, essa pessoa aqui lidera, né? E às vezes ninguém pensa muito nisso, mas você é capaz de juntar grupos de pessoas para chegar no estado esperado. Né? Então isso foi muito legal e aí vem até algo que a gente comentou bastante, que é liderança se aprende. Né? Então, não tem ali, o cara é um líder nato, não sei o que. Liderança se aprende. Né? Então, e não só se aprende fazendo, foi uma provocação que a gente teve também. Se aprende estudando, se aprende com um mentor, se aprende com alguém te ajudando, com outro líder te ajudando a ser um líder melhor. Né? Então, e com um interesse genuíno de ambos os lados de crescer como líder. Então, assim, isso é um ponto também que liderança se aprende. Muitas vezes, o que acontece? Na carreira de produto, você tem uma liderança em Y. Né, e a gente pode até aprofundar isso, mas isso nos outros papos, mas chega um momento que você vai subir na carreira de produto que você tem 2 escolhas. Ou você vai ser um líder mais, um PM, né, mais técnico, que você vai manjar muito sobre alguma especialidade e vai focar naquilo que tem muito o seu valor, ou você vai ser um líder, que você vai liderar outros times de produto. Na maioria das vezes, o mais comum é a pessoa ir para essa parte de liderança, até porque a empresa também tem mais abertura, o mercado acaba mais tradicional, acaba vendo isso como um caminho correto, né? A gente não vê tantas pessoas de produto que são especialistas. Né? Então, acaba que às vezes você tem líderes que se tornam líderes porque é o próximo passo na carreira, mas a pessoa não está pronta, não está disposta, não tem as skills necessárias ainda, e isso é complicado, por isso estamos aqui falando de como ser uma boa liderança de produto. Ok, entendido até aqui, Matheus, legal. Vamos então para o primeiro artigo, para os primeiros artigos, né, para um resumo disso. No artigo da PM3, ele resume que liderança de produto, principalmente, ela é separada em 2 pilares, visão estratégica e gestão de pessoas e times. Para quem me conhece, sabe que eu não gosto desse termo gestão de pessoas. Eu acho que você gerencia coisas e não pessoas. Então, na minha visão, seria então visão estratégica e liderança, né, tanto de pessoas quanto de times. Porque o máximo que você pode fazer é influenciar alguém, mas nunca gerir alguém, né? Eu não acho que isso existe. Ok. De forma mais prática, então, quais são as responsabilidades da pessoa de produto, a nível macro? Ela é responsável por criar uma cultura product-led e centrada no seu cliente para que a empresa vença.
que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa de produto ela tem que ser responsável por entender que o produto é a chave principal para a empresa atingir o resultado esperado. É isso. Então, ele entende que sem o produto a empresa não vai conseguir chegar onde ela quer chegar, não vai conseguir atingir os sonhos, não vai conseguir resolver a dor do seu usuário. Então, ele está sempre olhando para isso. Como que eu garanto que produto vai ser o foco principal para que minha empresa vença? Eles vão trabalhar entre diversas áreas, então eles vão estar sempre ali. O PM já faz isso, mas agora o líder de produto, numa visão maior ainda, de falar com as pessoas necessárias e conhecer as pessoas, entender o interesse dessas pessoas. É a pessoa que estabelece processos, gerencia o budget da área, é uma pessoa que identifica estratégias de lançamento, porque essas estratégias são muito interessantes. Às vezes você tem um produto muito bom, só que a sua estratégia não está muito bem setada, isso pode fazer com que você dê de cara na parede. E ela levanta projetos que são voltados ao seu desenvolvimento de produto e resolver a dor de um cliente. Ela é a pessoa que atua entre essa liderança e o desenvolvimento de produto, então ela está bem no centro disso. E ela consegue fazer essa ponte, por isso que a gente vai falar daqui a pouco que comunicação é muito importante. E aqui, líderes de produto, eles não são gerentes de produto. Eles têm papéis muito parecidos, mas tem um negócio que eles falaram que é legal, que é a liderança de produto, ela faz um processo de discover, só que antes, em que ela direciona a visão que a pessoa tem que ir, qual que é o caminho, qual é a direção que a empresa vai seguir. E é o exemplo que eu dei do parquinho, ela delimita o parquinho. E ela vai passar para outros PMs para poderem brincar ali dentro, dado que temos uma visão, agora que é por aqui, faça o que achar melhor, experimente, teste, só que lembre do resultado esperado que a gente quer chegar. Tá? E aí tem uma parte que é muito interessante que, ok, isso faz com que os líderes de produto eles sejam pessoas que tenham habilidades de business, muitas habilidades de negócio, que muitas vezes o PM está focado em execução e o líder de produto em habilidades de negócio. Por isso também é super comum você ver vice-presidentes que fazem esse papel de produto. Não tem ninguém ali com um papel de, olha, esse aqui é o CPO, diretor de produto. Algumas empresas não têm, e quem faz esse papel é o CPO. Por quê? Porque é um cargo que exige muito essa visão estratégica de negócio, de estar atento a novas possibilidades. De forma mais prática, quais são os indicadores que estão na cabeça desse líder? Então ele tem ali o UX, então ele está sempre olhando para a jornada do usuário e como que ele garante que essa jornada ela é a mais fluida possível e como ela agrega mais valor para a empresa e para o usuário. Como que ela consegue de uma forma mais autônoma e de uma forma mais rápida fazer a aquisição de clientes, então mais uma coisa, aquisição de clientes, retenção de usuários e, obviamente, redução de churn, como eu mantenho eles dentro de casa, custo de aquisição de cliente, como eu consigo chegar em mais pessoas gastando menos, mais usuários gastando menos, como que os meus times podem colaborar, será que os times eles estão indo em uma direção comum, será que eu consigo fazer com que os times se ajudem para chegar no objetivo desejado? Então também é uma visão importante de aproveitar esses recursos. CSAT NPS, então como que está a satisfação do meu cliente? Então ele está sempre de olho nisso e como que eu consigo fazer uma operação mais eficiente para crescer rápido. Então esse é um pincelado de como que é a cabeça de um líder de produto, qual a responsabilidade dele, lembrando que é sempre produto como estratégia para a empresa vencer. É ele que é o caminho para que a empresa vença. E também aqui tem alguns pontos que eu já comentei, mas a liderança de produto ela é mais uma responsabilidade do que um papel. Então você pode ver que muitas vezes você vai ter cargos diferentes, pessoas diferentes que podem lidar com isso, mas é importante que uma pessoa da companhia esteja focado nisso. E lembrando do primeiro ponto, se você é uma liderança que emergiu, é aqui que você tem que focar. Que é o meu caminho. Desde que eu estava lá como PO, eu penso, como que eu consigo chegar no cargo mais alto como produto? E a resposta é, eu tenho que sair da execução, não é que eu não tenho que fazer, eu tenho que ser muito bom de execução sim, mas eu preciso começar a olhar para o todo. Me comunicar bem, ter bons trabalhos de negociação e conseguir ter essa visão de business para conseguir priorizar de uma forma mais clara. Para encerrar o artigo, assim, tem mais a parte de soft skills também que aquela pessoa precisa ter. E essa que eu quero passar com vocês. E já faço a ponte com o próximo vídeo. A soft skill que a pessoa precisa ter é uma boa comunicação, igual eu falei, ter um objetivo claro, começar a sempre falar algo tendo um objetivo que precisa ser atingido. É uma pessoa que ela consegue construir relacionamentos
de uma forma muito clara. Então, é uma pessoa política, na versão mais bonita da palavra, de que ela dá valor para seus relacionamentos e ela constrói vínculos fortes com as pessoas que são necessárias para ter essa relação. Então, ele entende isso como algo intencional. Boas e, assim, afiadas skills de negociação. Então, ele precisa saber muito como conseguir negociar isso. Liderança, inteligência emocional. E aqui já entra um pouco de... A pessoa de produto, além de tudo isso, ela tem essa visão mais forte de negócio, né, que é o que a gente tinha comentado, e algum domínio particular, às vezes do business, né, que também é super importante. O business de adquirência, de fintech, de saúde, enfim, dependendo do seu negócio. E, novamente, como a gente falou que isso pode ser aprendido, tem aqui algumas dicas que ele dá de como você consegue chegar nisso mais rápido. E aí aponte para o próximo artigo e a gente fecha, que basicamente é o seguinte: você pode achar um mentor, isso te ajuda muito, pegar alguém que já passou por isso e te direcionar para você conseguir aprender mais rápido, é um dos caminhos. Você tá sempre a par e ter momentos para você estudar e acompanhar influenciadores, acompanhar publicações de produtos que são excelentes para você ir entendendo como essas pessoas funcionam. Tem até alguns posts do Twitter no artigo e mostram como que essas pessoas pensam, né? Que é basicamente o que você está procurando. Você conduzir pesquisa de mercado, você conduzir pesquisas com o seu usuário, né? E esse research mesmo. E você tá sempre analisando competições. Então, no começo, até por hobby, eu ficava... isso eu entendo a empresa hoje. Quem são meus competidores? O que eu tenho de diferencial? O que não? E isso ajuda você a ter essa visão total de produto. E, por último, a que eu gosto muito é você usar ferramentas de onboard, usar análise de cohort, em que você pega partes da sua população e começa a entender de usuários, e você trabalhar na retenção do cliente, porque isso faz com que você tenha que entender mais a fundo. E aí tem a minha consideração que eu acho. O que pode te ajudar? Métricas e curiosidade. Tudo que surge de demanda, tudo que surge de dor, eu falei isso no vídeo passado, que a gente falou sobre CS e produto sem estar junto, tudo que tem dor, qualquer dor tem uma oportunidade. Então, tudo que te levantarem, seja curioso, puxa o fio, já falei isso algumas vezes também, que isso vai fazer com que em 15 minutos você tenha uma baita lição de negócios, porque você foi a fundo num problema e não só focou em resolver de uma forma superficial. Antes de ir para o próximo artigo, tem um negócio que a gente pensou muito então, só para a gente fechar esse ponto de skills. Então, qual que é o grande diferencial de liderança e liderança de produto? No papo, a gente definiu 4 coisas relevantes. A primeira delas é Product Sense, que é basicamente o senso de produto, você ter esse senso aguçado, está sempre farejando novas oportunidades, novas possibilidades. Então isso ajuda muito, e para você conseguir fazer isso, você precisa de bagagem, então você está sempre procurando estudar conhecimento, conhecer o usuário. Pessoas que trabalham com dados, então dados seja inspirado por dados ou direcionado por dados, é uma pessoa que sabe ali, entende e consegue priorizar esses dados. Tomada de decisão colaborativa, então ele consegue trazer as pessoas para uma negociação e consegue fazer com que elas tomem a decisão de uma forma que sejam compradas, que é o que a gente chama de buy-in. E elas conhecem o seu usuário. E aqui explodiu a minha cabeça, porque tem a ver com o TEDx, do vídeo que a gente viu aqui, que é um vídeo de 15 minutos, que eles falam assim, 70% dos produtos fracassam, tem várias pessoas de produto por aí, só que qual a diferença da pessoa, o líder de produto excepcional e do líder de produto qualquer? E eu vou até usar a citação que ela disse, que foi, traduzindo aqui, né? Se você fala 5 minutos comigo e você não contou a história do seu usuário, eu vou ficar preocupado. E eu falei, opa, então calma. A grande virtude de um bom líder de produto, ele é a pessoa que ele entende o seu usuário. E novamente aqui voltando para o que ela disse. Ela é a pessoa que ela consegue dar uma foto detalhada do seu usuário e como que ela se comporta e como que outras pessoas similares se comportam e qual a dor delas e como o produto delas consegue resolver isso de uma forma muito clara. E se ela tem essa visão clara, ela vai ficar martelando no seu time para todo mundo ali entender aquela dor e falar, é por aqui que a gente tem que ir. Ela está sempre retomando o cliente na jogada. E aí, lembra do que eu falei lá no começo, que o papel da pessoa de produto é espalhar cultura? É exatamente isso. A cultura do quê? A cultura de focar no usuário, de conhecer o usuário, de não ficar tomando decisão por achismo, mas porque você conhece o usuário.
E, novamente, como que você se torna o melhor produto? O melhor líder de produto? Conhecendo o usuário. Porque se você pegar qualquer habilidade de priorização, negociação, vender o seu produto, toda essa parte que a gente falou, comunicação, se você entende do seu usuário, você mata tudo isso aqui. Porque a voz do usuário tem muito poder. Você não está batendo de frente com as suas ideias, mas você conhece o usuário o suficiente e isso faz com que você seja um melhor líder de produto. Então isso explodiu a minha cabeça. E assim, isso traz essa paixão pelo usuário. E para fechar desse artigo que eu também trouxe como mais interessante, esse bom líder de produto, ele é a pessoa que ele traz autonomia para o seu time e ele faz o time pensar, faz o time ouvir, faz o time resolver problemas do usuário e dá essa autonomia. Então, por mais que é uma pessoa que vai evangelizar e vai tá sempre ali relembrando do usuário e da história daquele usuário, ela é a pessoa que dá autonomia de falar, olha, e a humildade de falar, olha, tem coisa que eu não sei. E a gente, como time, vai aprender junto. Então, esse para mim foi a grande conclusão de tudo isso. É você ter Product Sense, você trabalhar com dados, tomar decisão colaborativa, conhecer o usuário, e isso vai fazer com que você seja muito bom. E você emerja com uma liderança, seja ela dada ou não. Se você conhecer o usuário, você tem um poder na mão que antes você não tinha. E muitas vezes, eu conheço muitos PMs, e eu fui um deles, eu dei esse exemplo, eu trabalhei 3 anos numa empresa e nunca falei com o usuário. Então assim, tem muitos PMs por aí que nunca falam. Então se você fala com o usuário, isso é um ativo gigantesco, né? Então, quando eu conheci isso e vi a profundidade disso, eu falei, tá, entendi, Matheus, tenho muito a melhorar, como eu sempre falo, temos muito a aprender, muitos desafios, então eu quero me desafiar e eu vou comentar esse desafio para vocês. Qual que é o desafio? Em uma semana, eu quero ter claro a história do meu usuário, essa foto detalhada do meu usuário e ter um storytelling de quem é esse meu usuário. Hoje na minha empresa eu tenho 2 usuários, eu tenho o usuário RH e o usuário colaborador. Hoje a gente está muito mais próximo do colaborador e eu tenho uma foto muito mais clara, o time está muito mais claro sobre ele, até porque a gente atende muito mais ele. Só que o nosso cliente RH ele é muito crucial para a gente e a gente não tem tanta essa visão. Então meu foco é em 7 dias poder focar e fazer essa história do meu usuário. Eu entendo que para fazer isso eu preciso fazer pelo menos 3 entrevistas com meus usuários, para poder validar essa visão e entender um pouco dessa história. Então, o objetivo é esse. Hoje é dia 18, quinta-feira. Então, na sexta-feira, dia 26, semana que vem, eu volto aqui e comento tudo como é que foi, como foi o processo, qual foi o resultado, o que eu consegui fazer, porque eu entendo que isso é algo super importante. E, novamente, eu só aprendo se eu ponho as coisas na prática. Então, vou me desafiar. Se você se sentiu desafiado, assume esse desafio também. Põe um tempo, uma semana. Eu preciso chegar em tal lugar. Eu preciso fazer 3 entrevistas com o usuário. E vem comigo nessa. Vamos aprender, vamos ser boas pessoas de produto, vamos ser bons líderes de produto, independente se você é APM, PO, está começando transição de carreira. Cara, liderança é algo que você aprende e algo que você se posiciona como uma liderança. E se as pessoas te veem como liderança, significa que você vai crescer, né? Então, esse é o desafio que eu queria dar e acho que isso é super interessante. Para fechar o que a gente comentou, muitas vezes as pessoas de produto, elas focam em execução. Então, desde o APM até o PM Sênior, a habilidade que ele tem que ter muito boa execução. Ele tem que saber pôr o produto para rodar e entregar para o seu usuário. Só que onde está o pulo do gato? Onde eu consigo sair um pouco da execução, ser bom de execução, mas sair um pouco da execução e ser visto como uma pessoa que manja do usuário, que manja de negócios e sem me comunicar bem, sem vender bem o meu produto, sem negociar bem, aí você é visto como uma pessoa como um bom líder. Então, muitas vezes eu era muito bom executor e eu me questionava por que as pessoas não me enxergavam como digno o suficiente para assumir cargos maiores de liderança. E muitas vezes é porque a gente está muito focado na execução. E, obviamente, pensando pelo lado da empresa, por que eu vou tirar uma pessoa que executa muito bem e trazer para um cargo de liderança? Eu posso ter um líder ruim e perder uma pessoa que executa muito bem. Então, é custoso para a empresa. Então, a minha dica final seria essa, tipo, se posicione como liderança para as pessoas te veem como liderança. E a partir do momento que elas te veem como liderança, você vai ser promovido para isso e as pessoas vão te enxergar assim e vai ficar muito mais óbvio para a empresa de que você já é um líder e você precisa ser formalizado para isso. Então, esse é o resumo. Acho que foi um dos papos mais longos que a gente teve. Foi muito legal. Aprendizados muito claros. Tem um desafio. Volto com vocês, então, sexta-feira que vem a gente conversa, passo tudo para vocês.
Espero ter ajudado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham absorvido, anotado e colocado um desafio pessoal para pôr em prática. Esse é o meu desafio que eu dou para vocês. Coloquem isso em prática. Se desafiem, que aí o jogo vai mudar, eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Bom produto para vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de seguir a gente. E se você gostou muito desse papo, vem fazer parte da gente da comunidade. Tá bom? Link tá aqui embaixo. Beijo!